Olá, uma boa tarde a você que está me vendo neste momento através do portal mib.org.br. Nós estamos entrando nesse exato momento do dia 16, do dia 30 de agosto, às 16 horas e 3 minutos, com o programa Um Instante com Deus. Que a graça, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida. E eu queria agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter esse programa no ar, com suas orações e com a sua divulgação. O intuito desse programa é praticamente o título Um Instante com Deus, um momento que nós passamos com Deus todos os dias, a nossa devocional com Deus. Nós como cristãos, nós como pessoas que acreditam em Deus, e nós como seres humanos, independente de religião, é necessário que durante o dia a gente tira um instante com Deus, para que a gente possa meditar em Deus, meditar naquele que nos fez, naquele que nos criou, naquele que nos deu vida e nos dá vida. E que nesse instante com Deus, o desejo do nosso coração é que você seja ricamente abençoado através da palavra de Deus, através das orações. Obrigado pela sua oração e obrigado por estar divulgando esse programa. Nós temos recebido muitos e-mails, nós temos recebido algumas ligações, alguns irmãos têm nos informado que estão assistindo o programa. Acabei de ver aqui agora, chegou a informação aqui que o Wagner, mas a Bia estão lá em Belém assistindo o programa. Deus abençoe vocês aí, Wagner, Bia. Nós temos o Luciano lá em Palmas, que sempre também está nos assistindo. Nós temos pessoas também até em outros países, Estados Unidos, Portugal, Holanda, Bélgica e por aí vai. A internet é um portal universal, onde todos podem ter acesso, e essa porta que Deus nos abriu é um privilégio, e ainda melhor, de graça, sem custo algum para você que está me ouvindo. O único custo que eu peço para que você tenha para comigo é só as suas orações e a divulgação desse programa. Que Deus te abençoe. E eu queria aproveitar nessa tarde, esse momento nosso, esse instante com Deus, de trazer para os irmãos uma questão que se faz muito presente, não só nos dias de hoje, mas até mesmo nos dias da época de Jesus, após a sua ressurreição, e antes também, que é uma questão que se chama-se a incredulidade. E quando nós falamos de incredulidade, a primeira coisa que nos vem à cabeça, pelo menos na minha, não é a questão daquelas pessoas que estão fora da igreja, outras pessoas que estão dentro da igreja, os ímpios, o mundo, não. O que vem na minha cabeça chama-se Tomé. A gente até brinca, né, quando a gente vai fazer alguma brincadeira. Olha, eu sou igual São Tomé, eu preciso ver para crer. E eu queria nessa tarde fazer uma pequena meditação com os irmãos sobre essa questão da vida de Tomé. Não vamos olhar Tomé só pelo fato dessa questão da incredulidade, mas eu queria tratar com você que está me assistindo essa relação entre Jesus e Tomé diante dessa incredulidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 20, a partir do versículo de número 24. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, ou seja, Jesus já havia aparecido, né? Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Tomé: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E aí o que acontece? Depois dessa notícia que Jesus havia ressuscitado e Tomé não acreditou, passaram 8 dias. E outra vez ali estavam reunidos
os seus discípulos, juntamente com Tomé. E estando todos ali trancados, veio Jesus, de portas fechadas. Não tinha lugar para ninguém passar. Janelas fechadas, portas fechadas. Veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Que maravilha! E logo, assustado, disse a Tomé, viu que Tomé assustou, e Jesus disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. O interessante é que ninguém, quando os discípulos avisaram Tomé da ressurreição, Jesus não estava ali para ouvir esse questionamento de Tomé. Jesus já chegou, imediatamente se colocou ao lado de Tomé, mesmo sem Tomé ter dito a ele que só acreditaria se colocasse o dedo nas suas feridas. Jesus já chega e já vai direto a Tomé e diz aqui: põe aqui o dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Aí Jesus fala: não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, afirmando, exclamando de coração: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e crestes, Tomé? E Jesus vem e fala: bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado, sortudo, né? Feliz, afortunado. Eu sou isso, sabe por quê? Porque eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. E por isso eu sou afortunado, feliz, eu sortudo, porque eu creio, eu tenho essa revelação do Espírito Santo. Bem-aventurado, feliz, afortunado, sortudo, aqueles que não viram e creram. O interessante é essa questão de Tomé. E é isso que eu queria discorrer aqui agora à tarde com você. Tomé, ele teve que ver por si mesmo a Jesus. Ele não estava disposto a aceitar a palavra de ninguém, mas somente de Jesus. Ele queria alguma prova de que Jesus estava vivo. Essa dúvida, de certo ponto, ela pode causar um choque, mas ela também pode ser criativa e pode eliminar alguns transtornos que nós podemos ter. Porque com muita frequência a nossa fé é de segunda mão, ela é baseada em experiência dos outros. Mas Tomé não. Nós não possuímos uma fé dinâmica porque jamais experimentamos o Senhor vivo. Nós dependemos daquilo que os outros dizem, nós dependemos de situações na vida dos outros e não na nossa. Por isso que às vezes essa questão, essa indagação de Tomé, eu só creio se eu ver, de uma certa forma, essa incredulidade dele foi de certa forma sadia, porque e se os discípulos estivessem falando alguma coisa que não estava de acordo? Porque João diz aqui que toda essa confusão estava acontecendo porque eles não haviam ainda compreendido as Escrituras. E aí é que era a confusão. E eu quero encorajar a você que está me vendo, assim como Tomé, que é preciso que sejamos capazes de dizer como os samaritanos, aos quais testemunhou a mulher junto ao poço, a respeito de Jesus Cristo. Olha o que eles disseram: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos de que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha, irmãos, a história de Tomé revela mais do que a luta de alguém que duvidava. É isso que eu vim dizer para você. Revela o outro lado, revela a batalha do amor de Cristo que procura penetrar essa barreira da resistência humana, essa nossa barreira da incredulidade. Nessa história, confronta-nos o espantoso amor de Cristo, mesmo
em meio a dúvidas, Jesus não abandonou, mesmo com toda a casta de credulidade de Tomé, Jesus não abandonou. Uma coisa é aceitar e amar um homem segundo nossos padrões. Algo muito diferente é estarmos dispostos a amar de acordo com os padrões dele. Tomé ditou as regras. Ele disse que iria crer somente se as suas pressuposições fossem satisfeitas. Mas aí a gente pensa, na primeira reação nossa, nós iríamos dizer, escute aqui, Tomé, quem é você? Talvez nós poderíamos dizer assim, quem é você? Você pensa que é o que fazendo exigências dessas? A gente logo levaria para esse aspecto, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus aproxima dele, ultrapassando portas fechadas de incredulidade, ultrapassando paredes de dureza de coração, ultrapassando tempo e espaço para estar do lado da incredulidade, daquele que estava incrédulo. Jesus não foi assim. Ele deixa Tomé, quando Tomé fez essa afirmação de que só acreditaria se tocasse nas feridas de Jesus, ele deixa Tomé por 8 dias. Quem sabe esses dias na vida de Tomé foram dias de angústia, dias de dúvidas, dias de interrogações. Talvez a incredulidade dele estava em cima do abandono. Ou seja, aquele com qual ele andava, ele comia, ele bebia junto, ele aprendia, o deixou. E às vezes pode ter sido um choque para a vida dele também. Aí ao voltar, depois que Jesus se mostrou, Jesus amou o discípulo, que tinha ficado deprimido, o suficiente para oferecer a ele, sem reserva nenhuma, sem criticar, oferecer-lhe o toque nas feridas, a fim de que ele cresce. Jesus se preocupava profundamente com Tomé. Se o tocar suas mãos marcadas pelos cravos e pôr a mão ao seu lado ajudasse o discípulo, se essa era a condição, Jesus estava disposto e pronto. Jesus não veio criticar a Tomé, ele não veio brigar com Tomé. Poxa, Tomé, francamente, depois de tudo você ainda tem dúvida que eu ressuscitei? Mas Jesus se põe em amor e coloca, pode tocar. E aí eu fico imaginando a cara de Tomé, os olhos emarejados. Tomé não se conteve, porque ele sabia o tanto que Jesus o amava. Sua resposta foi de amor a Jesus e de lealdade, não de incredulidade. Depois ele clamou, Senhor meu e Deus meu. E eu pergunto para você, o que precisa ser feito para convencer você plenamente da ressurreição de Jesus? O que precisa ser feito? Às vezes, você conhece um Jesus que ressuscitou através do testemunho dos outros. Você conhece muitas vezes que Jesus ressuscitou pela leitura da palavra de Deus. Você conhece muitas vezes que Jesus ressuscitou através dos estudos de teologia. Você acredita que nessa história, porque veio dos seus antepassados, você aprendeu com seus pais, que ouve que Jesus é Filho de Deus e que veio ao mundo e se entregou por nós e morreu e ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos. Você já ouviu essa história de que através de Jesus Deus se reconciliou com o mundo? E isso tudo era que Tomé tinha essa concepção. Mas chegou um momento em que todo o fluxo dessas informações, dessa perseguição, as perseguições, a morte, a crucificação, aquelas pessoas chutando, matando as pessoas que acreditavam no cristianismo em Jesus, esse foi um fluxo de informação tão grande
que deixou muitas pessoas perplexas. Tanto é que existem outros casos aqui de perplexidade, mas hoje eu estou tratando somente de Tomé. Mas por não entender o significado verdadeiro nas Escrituras do que significa a ressurreição de Jesus, ele ficou incrédulo. E ele só compreendeu quando Jesus ressuscitou nele a esperança. Quando Jesus chegou diante dele, sem nenhuma discriminação, com amor, Jesus não desprezou nem a incredulidade dele. Isso significa que nem mesmo nossas dúvidas podem fazer com que Cristo deixe de nos amar. Mesmo se você não creia nele, mesmo que você seja um ateu, mesmo que você não siga os caminhos do Senhor, mesmo que você não acredite, mesmo que você ache isso tudo fanatismo, mesmo que outras pessoas dizem, olha, Jesus te ama, ele morreu por você e ressuscitou, mesmo que você não acredite nisso, não vai fazer com que Jesus Cristo deixe de te amar. E foi isso que Tomé sentiu, esse amor de Jesus. E esse amor de Jesus veio penetrando no seu coração de tal forma que aquele Tomé morto na sua concepção, nas suas ações de crença, foi ressuscitado. Ou seja, a ressurreição de Cristo já não era uma coisa externa. A ressurreição de Cristo já começou a fluir de dentro do coração do Tomé. Jesus ressuscitou dentro do coração. Não só ressuscitou lá fora, não só ressuscitou externamente, mas Jesus mostra para ele, porque ele estava morto no seu delito e no seu pecado da incredulidade, e o ressuscitou. E quando ele diz aqui que bem-aventurado os que não viram mais creem, isso significa que para que eu possa ser ressuscitado, assim como Tomé foi da minha incredulidade, basta apenas eu crer. Eu não preciso ter Jesus aqui agora e tocar nas feridas dele e ter a sua mão do lado da minha. Eu posso ter mais do que isso. Antes mesmo de eu tocar nas feridas de Jesus e de ter a mão do lado dele, eu posso ter ele carregado dentro de mim, trazendo a esperança. E mais, ele, em vez de eu tocar nas feridas dele, ele é que vai cicatrizar e curar todas as minhas feridas, porque eu não vi, mas eu creio que ele pode ressuscitar em mim a esperança e a crença nele. Isso é que é maravilhoso. Não existe mais essa questão do toque. Nós queremos tocar em tudo. Nós queremos arrumar tantos simbolismos para trazer a presença de Deus. É só crer. É só crer. Esse negócio de toque, de pegar para crer, não funciona. Isso já é coisa primitiva. Isso desde a época de Jesus já não funcionava. Judas andou com Jesus 3 anos e meio. Judas dormiu com Jesus. Judas tocou em Jesus. Judas beijou Jesus. Judas aprendeu com Jesus. Judas viveu com Jesus. Portanto, Judas nunca converteu seu coração. Por isso que Jesus falou, bem-aventurado esses que não viram, esses que não me tocaram, esses que não dormiram aqui comigo, esses que não ouviram da minha boca os ensinamentos. Certa vez Jesus chegou a dizer, olha, muitos quiseram ver e ouvir o que vocês estão tendo agora. Muitos reis, muitos profetas quiseram ver e ouvir o que vocês estão vendo agora. Hoje nós estamos no período em que nós temos a chance de ser bem-aventurado. Bem-aventurado os que não viram, mas creem. E Jesus, ele não vai te abandonar por causa da sua incredulidade. Ele vai continuar te amando. Jesus, ele quer ressuscitar dentro de você hoje, não é só a crença nele. Jesus quer ressuscitar o amor próprio que você precisa ter. Jesus quer ressuscitar em você a dignidade que está morta. Jesus quer ressuscitar a sua esperança. Jesus quer ressuscitar a sua alegria. Jesus quer te trazer a paz.
Jesus está ao seu lado e dizendo para você: toca, se você quer tocar, toca na minha ferida, põe a sua mão aqui, eu estou aqui, eu estou à porta do seu coração. Apesar de Jesus ter traspassado portas e paredes para estar ali, para ver Tomé, mas ele não vai traspassar a porta do seu coração, porque ele diz: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso basta eu crer e eu serei um bem-aventurado. E é isso que eu queria trazer para você nessa tarde. Que Deus nos ama, mesmo nós não acreditando nele. Por isso que Paulo diz que esse amor me constrange. Ainda bem que Deus não nos trata segundo aquilo que nós retribuímos a ele, pois o amor de Cristo nos constrange, porque Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você, para morrer por nós, sendo ainda pecadores. Portanto, bem-aventurado aqueles que creem nessa palavra. O Senhor Jesus quer ressuscitar a sua fé, a sua esperança nessa tarde. Eu queria orar por você. Eu queria pedir para que Deus esteja tocando na sua vida e te abençoando. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor todos esses que estão nos assistindo agora. Talvez são tantas circunstâncias da vida que têm endurecido o coração do seu pequenino que está me assistindo agora. Pai, mas eu peço que em nome de Jesus o Senhor mova céus e terras e ultrapasse paredes e portas e que ele sinta o Senhor perto da sua presença nesta hora, Pai. Que o Senhor venha ressuscitar a esperança, a fé, o amor, a coragem. Que o Senhor venha ressuscitar, ó Deus, a autoestima. Que o Senhor venha ressuscitar, ó Deus querido, essa salvação, ó Pai, que é despejada, que é derramada sobre nós como graça de Cristo todo dia. Que nós possamos nos alegrar nessa salvação. Que nós possamos, ó Deus, crer, ó Pai do nosso coração, e que nós não venhamos olhar as circunstâncias momentâneas que gira ao nosso redor, mas que nós possamos crer no Senhor, ó Pai. Nos dê esta graça nessa noite e nos ajude, ó Deus, e tenha compaixão de nós, da nossa pequenez, da nossa primitividade da fé. Mesmo peço que essa mesma compaixão que o Senhor teve com Tomé tenha comigo, tenha com esse que está nos assistindo, ó Pai, e nos ajude, Deus, com a Tua presença ao ponto de nós olharmos e exclamarmos assim como Tomé exclamou, afirmando: Senhor meu e Deus meu. Deus querido, mude a nossa sorte agora, mude, ó Deus, a situação que nos afronta, que nos constrange, mude, ó Deus, a situação que nos aflige agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Queridos, chegamos mais uma vez no final do programa Um Instante com Deus. Agradeço você pela sua presença aqui comigo, por você estar aqui na minha sala. Eu sinto como se você estivesse aqui na minha sala. Eu não tenho nenhum aparato aqui de produção de vídeo, essas coisas. Eu estou na minha sala, no meu notebook, e às vezes a gente ouve, né, alguns sons externos aqui, de portas, gritos, latidos, mas não se importa com isso, não. Eu estou com você e quero que você esteja comigo, mas entre eu e você existe o Espírito Santo de Deus. Não é apenas a internet, não é apenas esse mundo virtual, mas é apenas o Espírito Santo de Deus. Existe esse Espírito que ele é atemporal. Isso que nós passamos hoje pode se repetir, essa palavra pode restaurar hoje, amanhã, e aquele que ver, aquele que ouvir,
Eu quero que você continue a me ajudar em oração e divulgando esse programa, tá bom? Uma ótima final de tarde para você, uma ótima noite para você. E quero marcar com você amanhã, a partir das 16 horas, se Deus assim permitir, se Deus assim nos ajudar, nós estaremos aqui de volta. Portanto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha as misericórdias de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a fé. Fique com Deus, na paz do Senhor, e creia que o Senhor te ressuscitou hoje, em nome de Jesus. Tchau, tchau.